Olá, queridos irmãos, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal de transmissão de nossos cultos. Nossa igreja, a Igreja Batista em São Martinho. Caso você queira fazer uma visita aos nossos cultos presenciais, ela fica situada na rua Apúlcro Assunção, número 840, no bairro de São Martinho, em Recife, Pernambuco. Desejamos a todos um rico e abençoado momento com Deus. Que Deus possa falar com você através da leitura bíblica, através das músicas e através da palavra pregada. Tenham todos um excelente culto. Louvemos ao Senhor nesse momento. Deus nos abençoe. Queridos irmãos, graça e paz a todos. Quero trazer uma palavra sobre as nossas celebrações, a realização de nossos cultos. O culto de hoje, nesse domingo, é o último culto gravado. A partir do mês de setembro, todos os cultos, com exceção, nas quartas-feiras, exceção da escola bíblica, o culto da manhã e o culto da tarde, todos serão presenciais. Não há uma previsão para o retorno presencial da escola bíblica, isso possivelmente só será realizado a partir de 2021. Os cultos da quarta-feira, alguns serão gravados, outros serão lives, serão realizados ao vivo. Então, os irmãos, fiquem atentos, culto a partir de setembro, primeiro domingo de setembro, manhã presencial, tarde presencial, e assim nós vamos dar sequência à realização dos cultos em nossa igreja. Deus abençoe, forte abraço a todos, em nome de Jesus. Olá, neste último culto gravado, eu quero convidar os homens a participarem do nosso coro virtual. Nós estamos voltando às atividades corais. Já fizemos ensaio de naipe essa semana e temos em torno de 60 coristas envolvidos. Mulheres não tem mais vaga, mas para homens, então se você é homem, gosta de cantar, baixo, tenores, nós ainda temos algumas vagas. E nós estamos preparando um repertório para gravação e colocar no YouTube, para o aniversário da igreja, para o Natal também, e está sendo uma experiência muito gostosa. Acabei de estar com as segundos sopranos no ensaio, no momento que estou gravando esse vídeo, e foi uma delícia compartilhar, cantar, aprender essa nova forma. Então, convido os homens da nossa igreja que gostam de cantar para participarem conosco. Em uma semana, nós temos 1 hora de ensaio de naipe e na semana seguinte 1 hora de ensaio geral. Vem também. Queridos irmãos, estamos concluindo a campanha para oferta de educação cristã. Esta oferta vai ajudar o SEC e o CIEM. Gostaria de agradecer a todos que contribuíram. E você que ainda não fez sua oferta, pode fazer em depósito na conta da igreja ou no envelope que está disponível na igreja. Muito obrigado. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Dodó, de Jeane. E eu sou Jeane, de Dodó. E nós estamos aqui para lembrar você que todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, nós temos um encontro marcado com a Escola Bíblica para Casais. Para participar, você deve acessar o aplicativo do Google Meet. Será um prazer ter você conosco. E não esqueça, convide algum casal amigo também para desfrutar dos maravilhosos momentos de aprendizado que temos tido com o pastor Marcos Bittencourt. Olá, crianças! Tudo bem? Tia Santina está aqui para
convidar você para participar do culto infantil, todo sábado, a partir das 16 horas, lá no grupo Geração IBSM. Temos culto para 0 a 4 anos, 5 a 7 anos e 8 a 11 anos. Participe, convide um coleguinha também. Qualquer dúvida, é só falar com tia Santina. Até lá! Reset informa. Infelizmente, nosso mês da juventude está chegando ao fim, mas não paramos por aí. Todos os sábados, às 20 horas, temos a nossa EBS, Escola Bíblica, aos sábados. Nossas devocionais diárias também estão de volta, carinhosamente chamadas de Pão Diário. Se você aí ainda não é inscrito, vai lá na bio do Instagram e se inscreva. E todas as sextas-feiras, às 20h30, temos o nosso Boas Horas. Não perca, porque está muito bom. Se você aí ainda não nos segue nas redes sociais, entra lá no Instagram e coloca @queroreset. E no YouTube, Juventude Reset, porque nossos cultos estarão sendo transmitidos através do YouTube. Então não percam e se inscrevam. Beleza? Valeu! Olá, irmãos. A pastoral de hoje traz sob título Missão da Igreja de Cristo no Propósito de Deus. A pastoral foi escrita pelo pastor Márcio Rego, uma pastoral muito interessante, que traz à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus, a missão da igreja nesse propósito de Cristo e de duas formas quando ele coloca, né? Ele utiliza o texto de João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus Cristo, e ele vai falar o seguinte, que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, não é? Isso, como ele explica, ajuda para que a gente possa compreender a relação correta do cristão com o mundo, né? E por extensão da missão da igreja enviada ao mundo. Ele explica a questão do termo de igreja na questão do grego, que se chama eclesia, né? Que é chamados para fora, isso demonstrando justamente a condição da igreja. Ele também vai trazer a expressão que é usada também no hebraico, que coloca a ideia de ouvir a voz de Deus, que é em carral, ou seja, nós somos chamados para fora para que se deixe ouvir a voz de Deus, ou seja, nós somos testemunhas, servos como testemunhas desse evangelho. Então, através da força do Espírito Santo. E ele vai falando sobre isso, ele cita Atos 1:8, né? Quando ele fala que nós teremos testemunhas em todos os confins da terra. E a importância disso, da missão da igreja. Ele vai trazer o detalhe que ele vai fazer essa ligação, uma ponte de tudo isso que Jesus coloca, de tudo isso que Jesus falou para os seus discípulos e para nós. Ele vai fazer uma ponte também para Abraão, quando Deus fala com Abraão e diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra, não é? Então ele volta a essa questão dos valores do reino, como servos, nós como servos do bem, os servos testemunhos de Cristo, para justamente proclamar essa verdade que Deus colocou do seu amor para conosco, por essa salvação que Ele nos trouxe através de Jesus Cristo. E ele vai falar também sobre a questão que, quando a gente considera a missão da igreja, a partir desse propósito mais elevado de Deus, né, nós somos levados a não nos conformarmos com o mundo, a confrontarmos o mundo e não nos conformarmos com ele. Então ele chama isso, e ele cita realmente Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, falam sobre isso, que nós não podemos viver isolados, né? Esse isolamento de nós, ou seja, nós nós vivemos no mundo, mas não fazemos mais parte do mundo a partir do momento que Cristo habita em nós, e nós temos que levar essa mensagem também. E ele vai falar sobre isso, e ele ensina isso, ele cita também todos esses detalhes, até num exemplo que ele dá da oração que eles ensinam em Mateus capítulo 6, no Pai Nosso, né? Que ele vai dizer, Pai Nosso que estás nos céus, livra-nos do mal, não é? Ou seja, Jesus coloca a nossa condição que ele não pede que não nos tire do mundo,
mas que nos livra do mal. E ele vai colocar aqui a nossa missão de estar, de levar esse evangelho, de levar essa palavra, de levar essa salvação, esse amor que Deus demonstrou ante nós, né, através de Jesus Cristo. E nós, como testemunhas, né, nossa condição, a missão da igreja, como testemunhas de testemunhar essa verdade de Cristo, né, dentro desse propósito divino que Ele criou. E essa pastoral está lá na nossa página. Você pode ir lá verificar com todos os detalhes, uma pastoral maravilhosa, tem todos os detalhes, riquíssimos esses detalhes, que vale a pena ler, vale a pena estudar, vale a pena até ter em casa, você imprimir e guardar também, e ler com todo cuidado e analisar cada texto. É maravilhosa. Que Deus abençoe você. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Passos conduz, ser minha voz.
bondoso Deus, muito obrigado pela vida das pessoas que estão fazendo aniversário essa semana, Pai. Te peço que o Senhor continue abençoando a vida deles e dando muitos anos de vida, Senhor. Te agradeço também pelos aniversários de casamento. E é maravilhoso, Senhor, quando o Senhor une duas vidas assim, Pai. Peço que eles possam estar assim para o resto de suas vidas na Terra, Pai. Te agradeço, Senhor, por toda a equipe, todas as pessoas que estão trabalhando nesses cultos, Pai. Pela sua transmissão, nos cultos presenciais. Te peço, Senhor, que todo esse trabalho seja gratificante para Ti, Pai. Que ele suba um cheirado agradável até Ti. Te peço, Senhor, por cada família representada na IBSN e que você esteja abençoando cada ministério e cada projeto, Senhor. Nos ajude, Pai, a engrandecer o Teu nome e espalhar a Tua palavra para todos os lugares, Senhor. E que, acima de tudo, Pai, Tua vontade seja feita. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por mais essa semana que se inicia. Obrigada porque a gente está aqui, podendo aprender mais sobre Ti, estudando da Tua palavra. Senhor, eu queria te pedir pela vida das pessoas que estão desempregadas, Deus. Das pessoas que perderam seu emprego por conta dessa pandemia. Das pessoas que tiveram seu rendimento diminuído após toda essa crise que estamos passando. Que o Senhor possa confortar e dar a certeza a elas de que vai ficar tudo bem. Que o Senhor possa ajudá-las a se reconstruir financeiramente. Senhor, eu também queria te pedir pela construção do prédio, Deus. Que é um sonho tão grande nosso e que vem sendo abalado por conta desse momento que estamos vivendo. Que o Senhor possa dirigir os trabalhadores para que a obra saia como planejado. Que o Senhor possa nos suprir financeiramente, né? Para que a gente consiga terminar o prédio. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai, quero te pedir para que o Senhor abençoe todos aqueles que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, Senhor, como também que ajude todos aqueles que estão enfermos com essa doença. Senhor, também quero te pedir para que aqueles irmãos que estão indo ao culto, que eles tenham os devidos cuidados, Senhor, para que o índice de propagação da doença não aumente. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Na cidade do nosso Deus.
teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Neste momento de dedicação dos dízimos e ofertas, queremos orientar os irmãos que continuem fazendo os depósitos dessas contribuições na nossa conta no Banco Bradesco, agência 1230, conta 2855. Muito embora já estejamos reiniciando algumas de nossas atividades presenciais, é importante que a entrega seja feita mediante o depósito bancário, pois isso facilita bastante para a tesouraria da nossa igreja. Nós agradecemos aos irmãos pela sua fidelidade durante todo esse período e rogamos a Deus que Ele continue nos sustentando para que possamos colaborar com a obra do Senhor nesta localidade. E nós vamos orar neste instante, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas entregues. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade para conosco ao longo de todo esse período, Senhor. Nós te agradecemos porque tu és fiel e porque tu nos sustenta mesmo nos momentos de dificuldade, Senhor. Nós queremos te agradecer pela tua igreja no bairro de São Martim, Senhor, que continuemos sempre firmes e constantes e abundantes na tua obra, Senhor. E nós te agradecemos pela vida de cada irmão que sentiu o desejo de colaborar financeiramente para o sustento da tua obra, Senhor. Continue sustentando a cada um deles em todas as suas necessidades, ó Pai. E nós rogamos também pelos irmãos que estão desempregados neste momento tão difícil, Senhor. Que tu venhas abrir portas de trabalho para cada um deles, que possam trabalhar e assim angariar o sustento para a sua casa, Senhor. Nós te agradecemos por todas as bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Desde o princípio a terra formaste com poder, e os céus são as obras de tuas mãos, mas os céus se desfarão como vestes de trocados. Eles cessarão, mas tu ficarás. Queremos céu, noivo a terra, a primeira criação há de passar, mas tu, Senhor, nunca mudarás, e teus anos não têm fim.
seu domínio jamais passará, e seu reino ninguém destruirá. Nosso olhar fixamos não no que se vê, pois não vemos o que os olhos veem. O invisível é eterno, e o que vemos e tocamos vai passar, mas tu, Deus, vais ficar. Lá no céu, novo e nova terra, a primeira criação há de passar, mas tu, Senhor, nunca mudarás, e teus anos não têm fim. Teremos céu novo e nova terra, na presença do eterno e grande Deus. Terá autoridade, glória e poder, os povos e tribos o adorarão, seu domínio jamais passará, e seu reino ninguém destruirá. O reino se tornou o reino do Senhor e do seu Cristo e do seu Cristo. Teremos céu novo e nova terra, na presença do eterno e grande Deus. Terá autoridade, glória e poder, os povos e tribos adorarão, seu domínio jamais passará, e seu reino ninguém destruirá. Bom dia, amada igreja. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Pandemia, todos os problemas acontecendo, mas tecnologia nos permite outra vez. E como eu sou grato. Acho que essa é a terceira vez que a gente se encontra esse mês, o que é uma alegria, uma honra muito grande. Não imaginei nunca estar pregando 3 vezes seguidas, não, mas 3 vezes no mesmo mês, estando aqui fora, longe, morando fora do país. Então, estou muito feliz. Agradeço pelo convite, agradeço a honra de estar aqui, agradeço porque Deus me permite estar aqui, agradeço a liderança da igreja, o pastor, a juventude e todo mundo. Então, muito obrigado. Queria que a gente pudesse estar se concentrando, esquecendo das coisas que tem que ser deixadas de fora, focando naquilo que o Senhor quer falar para a gente. Então, peço que você desliga aí o celular, deixe de fora a distração e esteja aqui completamente. Espero que nada
do que eu possa falar, lhe tire desde distante do Evangelho, mas mais próximo daquilo que o Senhor quer lhe ensinar essa manhã. E, terminando o mês da juventude, esse é o último domingo de agosto, então, para os irmãos que não sabiam, acho que vocês já sabem esse ponto, agosto é o mês da juventude. Desde o primeiro domingo, acho que eu abri o mês da juventude falando sobre o tema da juventude batista desse mês, desse ano, e agora eu encerro, domingo de manhã. Então, que bom, eu espero que você tenha visto um pouquinho do trabalho da juventude, que você tenha se preocupado mais, que você tenha se unido, somado forças, que você tenha tido a iniciativa, a vontade de ensinar, de estar junto de um jovem que precisa de você. Isso é bíblico, isso é necessário, isso nos ensina a ser melhor para o futuro. E você sendo jovem, espero que você tenha trazido ânimo e força para o trabalho do Senhor, porque isso é muito necessário. E para os irmãos que não se atentaram ou entenderam ainda, o mês da juventude a gente está trabalhando no tema amor que gera vida, certo? Amor que gera vida. Esse foi o tema escolhido, a gente tratou disso no início e eu queria tratar disso agora também. Mas eu queria começar contando uma história muito rápida para os irmãos sobre um amigo meu, Samuel, que casou em abril, no começo da pandemia. Foi o último evento que eu fui, eu acho, e aí a pandemia atingiu e eu tive que até que morar com ele por um tempo, que foi muito engraçado, mas enfim, eu tive a honra de também abençoar aquela cerimônia com oração, porque o pastor que ia vir não pôde vir. Enfim, uma grande história. Mas eu lembro que no começo desse relacionamento, acho que 5 anos atrás, quando Samuel e Camila estavam conversando, a gente um dia foi era aniversário de Camila, inclusive em agosto, e a gente foi fazer uma surpresa para ela. Ele queria fazer uma surpresa, não lembro, e a gente foi no mercadinho perto daí de casa, ele estava dormindo lá em casa, comprou os materiais para fazer uma surpresa de uva, que é o doce favorito da namorada dele, na época a namorada dele. E aí a gente fazendo a surpresa de uva, nenhum dos dois nunca tinha feito surpresa de uva, ninguém em casa, só eu e ele tentando adivinhar tudo, como é que fazia, vendo receita na internet, bota isso, bota aquilo. Enfim, pensamos que era mais fácil. Não deu certo no final, já tô avisando os irmãos, ficou melequento, feioso, enfim. Mas Camila adorou porque foi o namorado dela que fez pra ela. Mas eu lembro de Samuel tá comendo e ele disse, cara, eu nunca gostei de surpresa de uva na minha vida, mas não é que é bom. E eu olhei pra ele e disse, cara, tu tá muito apaixonado por essa menina. Porque tu que nunca gostou de surpresa de uva, e eu lembro dele falando isso, agora tu tá comendo assim, ó, tanto, cara, a ponto de tu tá fazendo pra ela, tu tá muito apaixonado. E anos depois, eu me lembro que eu ouvi uma música em um filme de criança, um filme infantil, que tinha uma frase muito legal, que dizia, as pessoas que lhe amam vão lhe mudar. As pessoas que lhe amam, que você ama, perdão, as pessoas que você ama vão lhe mudar, vão lhe transformar. E quanto mais eu paro para pensar nisso, eu percebo que verdade que existe nisso. E eu pergunto a você casal ou casado, marido ou mulher, quantas coisas você não teve que mudar, ou você não mudou naturalmente, ou não, por causa da pessoa que você ama. Você aprende a comer coisas que você não comia, aprende a ter hábitos que você não tinha, você desenvolve habilidades e técnicas que você não tinha, porque você ama. Ou você que tem um amigo, você que tem alguém que você tem muito carinho, tem muito amor, você acaba adaptando, mudando coisas da sua rotina, de quem você é, num nível de outro, por amar aquela pessoa. E eu pensei, como isso é verdade? Ao ponto de alguém já me perguntou uma vez, como é que eu sei que aquela pessoa me ama? Eu fiz, ela já mudou alguma coisa por você? Você já conseguiu mudar alguma coisa nela? Não no sentido de que você tem que mudar para as pessoas lhe amarem, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que amor naturalmente leva a mudança. E eu pergunto a você, quanta coisa você já não mudou por pessoas que você ama? Não para ser amado, não é esse o ponto, mas por que você ama. Pensando nisso, eu queria dizer que durante muito tempo a gente ouve sobre o amor que Deus tem por nós. Isso é muito verdade, é o amor que nos permite amar, inclusive. Esse amor que é grandioso, esse amor que é maravilhoso, esse amor que é único. Mas eu pergunto, e a gente amar a Cristo, como é que isso funciona? Porque o amor que Ele tem por nós é da magnitude, da grandeza e da divindade dele. Ele é amor, então soa até mais fácil para ele fazer isso. Um Deus que é amor nos amar, ok, mas e eu? Um ser que não sou naturalmente amor, um ser humano que tem um coração egoísta e tudo, como eu amo a Deus? O que significa amar a Deus? O que é amar a Deus? Amor que gera vida. Tá, gerou vida em mim, mas e a minha resposta a isso? O que é que eu sou? Como é que eu posso reagir a esse amor que me alcançou? E eu queria que a gente
estudasse hoje, mergulhasse hoje ou investisse hoje algum tempo no Evangelho de Marcos, certo? Então, se você tiver com sua Bíblia, você pode ir abrindo aí no Evangelho de Marcos. Enquanto você abre, só para a gente entender um pouquinho, talvez seja um dos evangelhos mais fáceis para nós entendermos, porque ele foi escrito para romanos, pessoas que não nasceram no âmbito ou no contexto judaico e precisavam de explicações e precisavam entender mais sobre a cultura e tradição daquele povo, que foi onde Jesus nasceu. Aqui nesse evangelho que a gente vai estar vendo, Jesus é apresentado como servo que serve a humanidade servindo ao homem. De novo, Jesus é apresentado como servo que serve a humanidade servindo ao homem. Servindo a cada um. Ele serviu a todos. Então, espero que você tenha sua Bíblia aí. O capítulo é Marcos 12, capítulo 12. Então, passa aí algumas páginas. Versículos 28 a 31. Mais uma vez, Marcos 12, 28 a 31. E vai dizer assim. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual o mais importante? E Jesus respondeu: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, com todas as suas forças. O segundo, igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. O mestre da lei respondeu: muito bem, mestre. O Senhor falou a verdade ao dizer que só há um Deus e nenhum outro. E eu sei que é importante amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as minhas forças e amar meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais nenhuma pergunta. É importante a gente notar que imediatamente antes desse episódio, começando no capítulo 11, no final do capítulo 11, Jesus estava sendo questionado, perguntado. Era quase como se houvesse armadilhas que os fariseus, os estudiosos da época, estavam tentando lançar para pegar Jesus, para ter ele como mentiroso, para ter ele como alguém que não era o Filho de Deus, podemos dizer assim. Jesus operou milagres, fez maravilhas, tudo em nome de Deus. E ali, logo depois daquela entrada triunfal em Jerusalém, que a gente ouve tanto falar dos ramos, dos vestuários e hosana nas alturas, bem, ali o objetivo era desmascarar Jesus. Era isso que eles queriam fazer, montar uma armadilha em que ele trouxesse contradição, para que ele possa ser apontado e dizer: está vendo, esse homem disse ser o Filho de Deus, mas ele nem sabe. Nos primeiros capítulos de Marcos, nós somos expostos a milagres feitos por um Deus que se fez homem, servo que amou com suas ações. Durante o Evangelho de Mateus, diferente do Evangelho de Mateus, que apresenta a genealogia de Jesus, tentando provar, através de fatos bem históricos, como ele era o rei, Marcos não. Marcos diz: não, eu vou provar que ele é quem ele é, o servo que serviu a humanidade servindo ao homem. Eu vou provar isso pelo testemunho de vida dele. Eu vou provar isso mostrando o que ele fez, como ele fez tanta coisa, como a sua mensagem de amor não era só palavra, mas era em ação também. Ele não somente falava de amor, ele ama, ele amou. Por tudo que ele vem fazendo, ele é questionado diversas vezes, mas o amor de Jesus, que cuidava não somente da doença do corpo, mas como também da doença da alma, lhe dava uma autoridade que incomodava as pessoas. Esse é o contexto que a gente chega hoje. Finalmente, depois de responder várias perguntas que vocês podem ler no capítulo 12, um pouquinho antes do versículo 28, no final do capítulo 11, quando é questionado sobre qual é o maior mandamento. Jesus recita um texto do Antigo Testamento. Aquele texto ali não era da autoria de Jesus, no sentido de não foi a primeira vez que ele falou aquilo ali, e é encontrado em Deuteronômio, nos primeiros livros da Bíblia. O nome dessa passagem dentro da cultura hebraica, de onde se originou, da cultura judaica, é o Shema, é o Shema. Eu já falei sobre o Shema para a juventude, eu acredito, no congresso o ano retrasado, se não me engano, mas eu acho que vale a pena relembrar, trazer para a igreja se você nunca ouviu falar do Shema. Qual o primeiro mandamento? Foi a pergunta que fizeram. E entenda, não é sobre ordem cronológica, qual o primeiro que já foi dito, é em ordem de importância. Mas, contudo, não é que os outros não importem. Não é que o que vem depois ou o que veio antes, o que não é aquele mandamento, tem menos importância e por isso pode ser seguido ou não, não interessa. Não, não é isso. Aquele mandamento é onde toda a estrutura cristã, da nossa vida cristã, converge, certo? Toda a vida cristã ganha sentido e só é possível se aquele mandamento for primeiramente cumprido. Todas as outras coisas que a gente vem a fazer para Cristo, em Cristo, vem daquele princípio que Jesus falou do amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. É isso que precisa entender.
E para a gente entender como funciona esse amor, o que significa amar Deus com todo o coração, alma, entendimento, força, o que é isso na prática? Eu queria que a gente voltasse em Deuteronômio. O texto vai ser muito parecido, então talvez você nem precise abrir, você pode ficar aí, tomar suas notas aí onde você está mesmo. Mas Deuteronômio 6, se você quer saber, é onde esse texto, é a primeira parte desse texto que Jesus recita, vem de Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 4 a 9. E diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, e estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração. As ensinarás a teus filhos, delas falarás a sentar em tua casa, andando pelo caminho, te deitando ou levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, te serão por frontais nos teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua porta. E continua as instruções. O que é isso aqui? Então, a instrução do líder do povo era Israel, povo de Deus. Eu preciso que vocês ouçam isso aqui claramente, porque disso aqui depende muito do que a gente é, do que a nossa história vai ser, até que o Messias venha e até depois disso, quando Deus nos vai levar para casa. Por milhares de anos, os judeus usaram esse texto, o Shema, essa oração, como uma expressão da devoção deles a Deus. Eles repetiam todo dia de manhã, todo dia à noite. Imagina isso, todo dia eles paravam e iam Shema Israel, Adonai, Adonai Eloheinu, que é toda a expressão daquele texto. O Shema, o texto que Jesus cita como maior mandamento, é uma maneira simples, palavras até não tão difíceis a princípio, de explicar um amor muito profundo. Quando você estiver se questionando como amar a Deus, como eu reajo ao amor que me foi dado, uma consequência do amor que lhe alcançou, eu acho que é necessário que a gente entenda 6 palavras dentro desses textos que Jesus citou, para que a gente possa entender melhor o que ele quis dizer. Ouça, ó Israel, Shema. Essa palavra ouça, esse verbo, é de onde vem o nome dessa oração na cultura judaica, o Shema. No original, a palavra Shema. O que isso significa? Bem, no básico é ouvir. O característico ou o fato de ondas sonoras entrarem no seu ouvido. Isso é ouvir. Contudo, não para por aí. Não é só ouvir, também escutar. Não só escutar, dar atenção. Não somente dar atenção, mas se posicionar em relação ao que foi ouvido. Como assim? Muitos dos salmos que a gente vai ler no livro de Salmos, eles começam: ouve, Senhor, a minha súplica, ouve, Senhor, o meu clamor, o meu lamento. Esse ouvir é Shema, Adonai, Shema, ouve, Deus. Faz alguma coisa porque meu coração está angustiado, meu coração está... Eu preciso de Ti. Por favor, Senhor, não somente ouve, mas atenta à oração do Teu servo e, por favor, faz algo, porque eu não consigo sozinho. Essa é a ideia do Shema. Contudo, mais profundo do que ouvir, escutar, atentar e fazer, não existia em hebraico uma palavra para o verbo obedecer. Porque Shema servia como isso. A ideia é quando um pai olha para um filho e diz: ouça o que eu vou lhe dizer. A ideia é que esse filho vai ouvir e vai obedecer. Não precisava nem haver diferença de palavra, porque o ouvir, a autoridade de alguém, lhe fazia obedecer. Essa era a ideia do Shema. O amor a Deus começa no atentar, no ouvir, no fazer, no obedecer. Isso é o amar a Deus. A obedecer a quem? Quem é esse Deus que a gente obedece? Embora para nós a figura de Deus esteja muito bem estabelecida, porque a gente vem ouvindo falar dele durante toda a nossa vida, a gente tem uma igreja que a gente pode atender, mas pensa que lá atrás, naquela época, tudo estava se construindo. O cristianismo, a religião, o próprio adorar a Deus estava se construindo. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Yahvé, Adonai, Yeshua. E por que é importante para nós saber o nome dele hoje? Muito simples. O nome de Deus, quando foi dito a Moisés já na sarça ardente, não sei se você lembra dessa história em Êxodo, quando Deus apareceu para Moisés e disse: eu sou o que sou. Eu sou, está enviando você. Ali onde o nome de Deus aparece pela primeira vez na Bíblia. Que hoje a gente reconhece como Yahvé, como Adonai e toda uma história por trás disso, mas a ideia é: eu sou o que sou, não muda. O Deus que é o que é, não muda. O Deus que vai ser, que sempre foi o que ele é, não muda. Amar a Deus significa obedecer, escutar, ouvir a esse Deus que é imutável. Esse Deus que não se adapta a mim, que não se adapta a coronavírus, que não se adapta a uma coisa, não. Ele transcende tudo isso. O que você pensa, o que você normaliza como Deus não interessa, porque o que ele é imutável. Esse é o Deus que a gente serve. O Deus que é eterno e que é eternamente Deus. Ouça, Shema Israel, Adonai é o único Deus.
por isso ame-o. Por isso ame, e a escritura vai continuar. E essa ideia de amar, o verbo ahavá. Bem, eu quero entrar mais em detalhes sobre isso, mas eu vou deixar para entrar em detalhes um pouquinho depois. Por hora, o que eu quero dizer é que essa ideia do amar é um amor que não se restringe a um sentimento, mas uma ação. E é por isso que vai dizer, ame-o com todo o coração. O que é o coração para a gente? Hoje, com toda a medicina, com toda a ciência, com tudo, a gente entende que o coração é esse órgão que manda sangue para o corpo, mas que todas as nossas emoções, vontades e desejos estão aqui no cérebro. Hoje a gente tem muita ciência disso, mas lá atrás as pessoas não tinham ciência disso. Para aquela cultura, o coração era o órgão responsável por tudo, não somente pela vida no sentido de mandar sangue, mas também por todas as suas emoções, escolhas, sentimentos, razão, intelecto. Tudo isso estava no seu coração. Lev era a palavra que estava usando. O coração era responsável por tudo isso. Amar a Deus envolve não somente uma emoção, mas envolve cada intenção do seu ser. É amar a Deus com seu pensar, amar a Deus com seu sentir, amar a Deus com seu agir, amar a Deus com seu reagir, amar a Deus com suas emoções, amar a Deus com suas reações, amar completo. Olha o desafio. Ame com toda a alma. É a segunda parte a segunda tarefa do Shema. E não, a gente não está falando da alma como aquele negócio azul que a gente vê nos filmes, que sai da pessoa e que é uma parte separada do seu corpo. Aquilo tem o nome de alma, eu entendo o que a gente entende sobre isso, mas não é o que o texto original quis dizer. A palavra original, nefesh, não é sobre isso. Na verdade, se você for traduzir nefesh ao pé da letra, seria garganta. Como que garganta virou alma? A ideia é que na sua garganta, teoricamente, tudo que você consome de água e de comida que vai lhe manter vivo depende da sua garganta. Passa por aqui. E a ideia é, né, fecha a sua alma como um ser vivo. Aqui a gente foi vítima de uma tradução, é o que eu posso dizer. Nefesh não é parte de você. Nefesh, ou sua alma, é quem você é. Amar a Deus com tudo isso, com tudo que você é. Literalmente com o seu corpo, com aquilo que você é, sua carne. Amar a Deus com tudo que você é. E amar a Deus com seu entendimento. Bem, apesar de alguns debates em relação a essa tradução, Jesus inclusive adiciona isso, entendimento e força, eu queria que a gente juntasse esses dois, até por causa do tempo, e entendesse que a ideia é amar a Deus com todas as suas possibilidades, com o seu entendimento, o seu intelecto, aquilo que você vai usar para escolher o que você vai fazer. Seu discernimento, o seu poder de poder ir para esquerda ou para direita. Amar a Deus com qualquer possibilidade do seu viver. Amar a Deus com cada cenário da sua vida. Em resumo, o primeiro grande mandamento seria ouvir e obedecer ao Deus único, amando em ação com todas as suas emoções, intelecto, decisões, todo o seu ser, como você vive e com todas as suas possibilidades. E eu pergunto, é mais fácil falar do que fazer? Concorda comigo? E por que é importante isso? Por que é importante esse mandamento fique em primeiro lugar? Porque se não amamos a Deus em primeiro lugar, não conseguiremos amar o próximo da maneira certa. Tem uma frase que eu ouvi que é muito legal que diz: se o vertical não está bem, o horizontal também não vai estar. Se como você está com Deus, seu relacionamento com Deus não está bem, se você não está amando da maneira que você devia amar as pessoas, o horizontal não vai dar certo. O segundo mandamento, amar ao próximo como nós mesmos, vem de outro texto do Antigo Testamento, em Levítico, na verdade, Levítico 1, se eu não me engano. E ele vai dizer a mesma ideia, amar o próximo como a nós mesmos. E a palavra usada ali para amar o próximo é ahavá, que eu não quis falar antes, mas vou falar agora. Enquanto o amor de Deus, e sendo parte... Deus, ele é amor, então amar é próprio dele, é eterno, nós não temos essa habilidade inata. Nós aprendemos, adquirimos através da vida. Nós precisamos de um Deus que é amor para amar o nosso próximo. Entende isso? Sem esse Deus que é amor, que nos amou primeiro, nós não saberíamos amar o próximo. Não conseguiríamos amar da maneira que deve ser. Às vezes amamos com motivos egoístas, com outras intenções, mas nunca da maneira certa. E como é que sabemos que Deus nos ama? Pois o amor dele é revelado a nós em ação. Como assim? Pois Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é visto, é demonstrado diversas vezes de diversas maneiras. E assim como Deus que é amor e o amor dele é revelado em ação,
nosso amor para com Ele e para com o próximo também precisa ser visto em ação. Amar ao próximo é mais do que um sentimento. Eu ouço dizer que nem é um sentimento, é uma prática. Por isso que é possível amar o seu inimigo, porque não significa sentir aquela coisa boa que você sente pelas pessoas que você tem próximo de você, mas significa fazer o que precisa ser feito. E como a gente vive isso hoje? Olha o que diz o resto do texto. O mestre da lei respondeu: muito bem, mestre. O Senhor falou a verdade e diz que só há um Deus e nenhum outro. Eu sei que é importante amá-lo com todo o meu coração, entendimento, minhas forças, amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Você entendeu, meu amigo. Aquele homem entendeu que a lei nos mostra como estamos distantes do padrão do amor de Deus. A lei só nos mostra como a gente não merece esse amor. Mas o amor dele, o Deus que é amor, gera vida. Para pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados, em sua incapacidade de amar, o amor dele vem, nos resgata e nos dá vida. Não é sobre o que eu faço ou deixo de fazer, ou quantos cultos eu atendo, ou isso ou aquilo, ou se eu estou mais ou menos... Não. Essas coisas são consequência do meu amar a Deus, elas não são a causa. Elas são importantes, elas revelam a sua vida com Deus, mas sem amar a Deus, fingir que o ama ou fazer coisas próprias de quem ama a Deus não funciona. O fazer é fruto do amor que você tem por Deus e não a causa. Algumas pessoas têm dificuldade de ler a palavra do Senhor ou de sentir vontade de fazer devocional, e elas se sentem muito culpadas quando não conseguem, porque isso virou o padrão do que é ser cristão. E aquela culpa de não fazer, e acaba você indo fazer essas coisas, esses símbolos do cristianismo, porque é esperado que você faça, para você se sentir bem, não para você desenvolver o amor a Deus. E não é isso. Amar a Deus inteiramente deve nos levar a querer buscá-lo mais, a querer conhecer esse Deus que eu amo mais. Fazer as coisas próprias de um cristão, como amar a Deus, como amar o próximo a mim mesmo, ou amar a palavra do Senhor e tudo mais, é consequência de amar o Deus que eu entendo que me deu vida. Você entende isso? O que você vai fazer como cristão é fruto do seu amor por Deus, não causa. E isso deve levar a gente a questionar. Será que eu tenho amado a Deus? Será que eu me escondo em várias razões para não fazer isso, não fazer aquilo? Isso pode estar revelando algo errado no seu coração. Amar a Deus precisa me levar a entender que a vida que Ele me trouxe não é minha e que a vida em abundância precisa ser levada aos outros. No Instituto Bíblico, onde eu fiz seminário, a gente tinha um slogan muito legal. Ele nos deu vida e é por isso que eu vivo para Ele. Só faz sentido viver para o Deus que me deu vida. A vida não é minha, foi dada a mim. E eu quero viver para Ele. Amar a Deus precisa te levar a entender isso. Amar a Deus precisa que você ame o seu próximo a ponto de falar para ele, ou ela, ou quem for, sobre um amor que gera vida eterna. Você divulga o evangelho, você vive, você evangeliza, missiona, não para você ganhar créditos ou para você... Não, é porque você já foi amado e você quer que outras pessoas conheçam esse amor. Por isso o desafio fica lançado. Como você pode amar a Deus com suas emoções essa semana? Ou seu intelecto, ou suas postagens no Facebook, seus comentários no WhatsApp, ou... não sei. Como é que você vai agir em relação aos problemas? Como você vai reagir quando as coisas não funcionarem como você quer? Como você pode amar a Deus com tudo que você é? No silêncio sozinho, no público com as pessoas, nos grupos de WhatsApp, quando você recebe um troco errado, como você quer amar a Deus essa semana? Como você vai amar a Deus essa semana? Todas as suas possibilidades. Então, entendendo que o amor que você recebe dele é imerecido, como você vai amar o próximo, mesmo quando o próximo não merece? Você recebeu um amor que você não merecia. Por que é que você guarda esse amor para você? Em prática, palavras, ação. Sacrificando seu tempo, seus bens, o que importa para você, para levar um amor que gera vida. Levar a mensagem de um Deus que não poupou nada para que você estivesse aqui hoje. Que amor louco. Que amor diferente, amor estranho para a gente tentar entender. Se você não conhece esse amor, hoje pode ser o dia de você reconhecer o que você tem feito, a maneira que você tem vivido está errado e que você precisa de ajuda. Reconhecer o seu pecado, o seu erro e dizer: Senhor, eu quero esse amor que é muito maior, muito melhor, muito mais grandioso do que tudo que eu posso ter na minha vida. Eu quero te aceitar esse amor que me dá vida, que me trouxe vida, que vai me dar vida eterna e viver com Ele. E se você já tem a Cristo,
Você precisa viver de acordo com esses 2 mandamentos que resumem tudo, que guiam tudo, onde tudo converge. Amar o seu Deus, Adonai, o único Deus, com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. E amando a Deus, é inevitável amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem é teu próximo? É uma oração que você pode fazer ao Senhor. Pode ser dentro da sua casa, pode ser teu vizinho, literalmente. Pode ser a pessoa do ônibus, o cobrador do ônibus, pode ser, não sei. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Vamos orar? Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, aquele que é o começo e o fim, aquele que é o Deus soberano sobre toda a terra, o Deus que provê, o Deus que é nossa paz, nossa bandeira, enfim, Senhor, tantos nomes para te descrever, mas obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro, e é por causa do que o Senhor nos amou primeiro, porque é por causa desse amor que a gente pode amar. Senhor, obrigado porque o Senhor nos dá a chance todo dia de te amar completamente. E obrigado porque o desafio é muito grande, é muito difícil, para que a gente possa entender que sem Cristo é impossível a gente conseguir fazer isso. Não há como te amar se não for pelo caminho para a verdade e a vida, se não for conhecendo a Cristo que nos transforma, que nos dá vida, que nos deu vida. Que a gente possa buscá-lo todo dia, buscar estar mais perto do Senhor, buscar te adorar mais, para que a gente possa crescer e levar esse amor a quem precisa desse amor. Obrigado pela juventude, obrigado pelos adultos, obrigado pela liderança, tanta gente envolvida nesse trabalho. O Senhor é maravilhoso com a gente. Só faz sentido viver para ti. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, a gente se vê. Tchau. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer.
Queridos, estamos chegando ao final de mais um culto, mais um momento de celebração ao nosso Deus. Tenho certeza que Deus falou com você durante todo este culto. Desejamos a todos uma semana maravilhosa, uma semana de muita paz. Mas não sai daí, nós vamos orar e logo em seguida vamos recitar o nosso versículo bíblico. Fecha teus olhos, eu quero abençoar a tua vida. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações com o Espírito Santo de Deus, repousem sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, sobre a vida do povo do Senhor que assiste a este culto e nossos amigos também, hoje para todos sempre. Amém. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Fiquem na paz. Deus abençoe.